eu me vi obrigada a fazer bem grande essa correção. Mas qualquer coisa que você queira, você vai ali pesquisar, você tem todas, sem faltar nenhuma informação sobre cada hino que eu consegui fazer. Sim. Assim, eu cheguei, então, a fazer essas correções. Jamais eu entraria, por minha vontade, para falar que está errado um método que eu nem conheço, ou um inário que não era o meu. Sim, mas porque a professora teve acesso tanto ao método como ao inário também. Mas também, professora, mesmo que tenha mudado a presidência, nessa reunião ficou em ata tudo o que foi falado nessa reunião, não é? Deve ter ficado, porque eles me disseram que eu deveria ir lá para ter uma ata. Agora, eu não me vi na obrigação, nem de curiosidade saber se houve ata ou não, mas eu acredito que sim. Se mesmo que não haja ata, há pelo menos a gravação que a professora tem. Sim, claro. É a confirmação e é a prova de que foi feita essa reunião, não é? Exatamente, portanto, eu tenho, sim. A mudança de presidência nada tem a ver, até podia vir daqui a 100 anos, porque já estava ali feita essa proposta, até esse pedido, se a professora fazia essa retificação, não é? Porque até é um bem maior. Porque a música, depois, professora... Laurinda, tem uma coisa muito importante também, que conforme eu estou vendendo esse cenário, foi mandado de presente para eles novamente. Isso que você tem na sua mão, eles têm na mão deles de presente. Eu mandei para eles terem lá um material corrigido. Se vão corrigir ou não, já não é meu departamento. Sim. Eu fiz e eles têm lá corrigido se quiserem utilizar. Sim, exatamente. Isso já é outro critério que fica à responsabilidade deles e não da professora. E não da professora. Eu não me meto onde eu não sou chamada. Eu presenteio e me afasto. Porque exatamente. Eu não estou ali para presentear e querer tirar informação, querer saber. Não quero saber de nada. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas, professora, a música é como a matemática. Ela tem as regras e elas têm que ser cumpridas. Exatamente. Portanto, é a mesma coisa. Aqui a professora não está a inventar nada que venha a ser novidade. É o que já está feito pela música, é estas as regras. E tem que ser exatamente. Portanto, para aquelas pessoas, para aquelas organistas, para aquelas examinadoras, para aqueles encarregados regionais ou responsáveis máximos da congregação que pensem, olha, a professora Deise agora inventou de que isto está errado e que a música não é assim. Não, isto obedece a cadências, obedece a métodos, obedece a toda esta sincronização perante a música. Exato. E, Laurinda, eu acredito que elas tenham grande estudo na área de piano. Tem muitas que têm grandes estudos na área de piano. Agora, eu quero lembrar que o órgão foi feito séculos antes do piano. A regra da pedaleira não é de piano, ela é de órgão. Então, para se escrever qualquer coisa para o instrumento órgão, você tem que ter uma formação em órgão. Um exemplo para você, quer ver? Qualquer hino que você vai tocar no piano, o quarto e o quinto dedo vai tum-qué, cum-qué, 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 cum. Então, o baixo do piano tá aqui, ó. Uhum. Certo? Agora, no órgão, você toca assim e o pedal dá a base. O pedal é que faz. Então, tudo aquilo que tem assim não é para órgão, é para piano. Pois, professora, isto aqui é uma lição já de música, não é? Para aquelas organistas ou músicos que estejam aqui a ver, que eu acredito que estejam a assistir a esta live. Mas, professora... Tem outra coisa que eu queria te contar. O inário do mundo inteiro é feito a 4 vozes.
Nenhum inário do mundo inteiro é um livro para órgão. Não é. Ele foi escrito a 4, o quê? Vozes. Então, é para um coral. Quando Lutero instituiu o inário, os hinos, por que ele fez a reforma? Tinha 90 e tantas teses, mas a principal, qual era? Que o cristão ia para a igreja e não podia cantar. A música era em latim e só podia cantar padre e os superiores. Uhum. E a outra coisa é que não se podia ler a Bíblia. Eram duas coisas que ele não suportava. Então, quando ele fez a reforma, ele falou, vou escrever. Não só ele, mas ele, quando eu falo Lutero, é ele e a turma dele, que eram extremamente bons músicos, capacitados, tanto espiritualmente como musicalmente. Então, escreveram hinos que falavam sobre as passagens bíblicas. Porque aí o pessoal que ia cantar estaria fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Cantando, elevando a sua voz em louvor a Deus e decorando a Bíblia. Então, isso é que é o inário de todo mundo, do mundo inteiro. Então, transformar, colocar o baixo, a pedaleira no inário, foi uma ideia ótima da CCB. Foi uma ideia ótima. Não tem nenhum lugar, um outro inário com a pedaleira escrita. Então, é uma excelente ideia. Mas só então... faltou estudar como é que era o baixo do órgão. Mas então, professora, quero aqui dizer, aqui publicamente, que essa ideia foi da Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Sim, e todos os outros lugares do mundo já se fazia na prática. Certo? Mas escrito, não. Ao menos alguma coisa boa a congregação faz. Para mim, foi uma excelente ideia. Faltou só uma coisa que deveria ter na CCB, porque eles têm boas ideias. Onde eles pecam? Na falta de um revisor. Pois. Certo? Se você pega, por exemplo, eu posso te mostrar um inário de outra esteja à vontade. Só para vocês terem ideia. Esteja à vontade, professora. Aqui... Olha, só para vocês terem ideia de como é realmente. Olha, esse é um inário da presbiteriana, certo? Não tem a harmonia bonita, trabalhada, que tem a da CCB. Ele é mais simples harmonicamente. Mas você não encontra uma nota errada nem com reza brava. Certo? Por que você não encontra a nota brava? Ó, eu quero te mostrar aqui ao vivo. Ó. O que está escrito aqui? Você consegue ler? Comissão do inário. Sim, comissão de inário, professor... Agora vê aqui embaixo. Revisão, supervisão da primeira edição com música e... Agora lê a última aqui. Revisão da segunda edição. Sim. Quem fez? Maestro Parcival Módulo, um dos maiores maestros da atualidade. O maestro Parcival Módulo é o maestro que cuida da parte musical do Mackenzie, da Universidade Mackenzie, da Igreja Presbiteriana. Então, você vê, tanto o nome de quem escreveu o inário, como a revisão está aqui. Se você encontrar alguma coisa errada, não é para a Igreja Presbiteriana que você vai falar, nem causar celeuma. Você liga para o responsável, que é o revisor que deixou passar. E desculpe-me esta pergunta. Essas pessoas que fizeram a revisão, são da presbiteriana ou são isentos? Veja, pode ser todos... o Parcival é presbiteriano, é da presbiteriana. Todos que estão ali estão com um reverendo na frente, que é uma coisa da presbiteriana. Sim. Mas eu não posso te dizer o que eu não sei. Então, eu não conheço todos, mas estão ali para você ver quem foi que escreveu. Quer dizer, dá cara a tapa. Se tiver erro, tem para quem você... Não é a instituição que vai pagar pelo erro dos outros. Exatamente.
E Exatamente. na nossa igreja também tem serviço pago. Não é porque você é da igreja, se você é um mestre, doutor em música, você não é obrigado a dar de presente o seu trabalho. Eles sabem que este conhecimento tem um custo. Então, tem muitas coisas que são doadas, são feitas porque a gente quer. E outras que a gente recebe para fazer. Sim, sim. Mas, então, desculpa, todo esse trabalho, essas ideias que a CCB tem, seria tudo colocado corretamente se tivesse um revisor. Foram as irmãs que doaram o serviço, ótimo, muito obrigado. Vai ter um revisor, não precisa falar para ninguém quem é. Contrate de fora um revisor para não ter os mesmos vícios. O que são os mesmos vícios? Veja, tem gente da CCB que escreveu livro. Aí você olha e tem eu me perdi, fui desligar o celular, mas... Não. Filha, estou numa entrevista, acabando, eu te ligo. Então, nós estávamos falando do revisor. Você tem uma ideia ótima. Aí, o que acontece? A pessoa faz a ideia, põe no papel e já vai para a rua sem ninguém ver o que estava escrito lá. Responsabilidade de quem? Da CCB. Exato. Entendeu? Quando não deveria ser assim. Quando você tem o cuidado de passar por uma revisão, às vezes até acontece depois. Eu morro. Cada livro meu que vai sair da gráfica, no dia que vai sair da gráfica, eu tenho dor de barriga. Porque o único erro que vai ter lá, eu vou achar assim que eu abrir o livro. Então, por mais cuidado que você tenha na revisão, pode aparecer um erro aqui, um errinho lá. Isso não vai contra a obra de ninguém. Não, mas quando você vê a quantidade exagerada, você fala, por que não passou por uma revisão? Então, eu queria te dizer que em órgão, nós não começamos estudando 2 notas aqui, 2 notas ali. Isso foi o Lutero que fez para o coral, para o canto. Sim. Então, a música de órgão, normalmente tem mais notas, tem 3 no mínimo na esquerda, tem 3 ou mais na direita. O pedal pode ter 1 ou mais notas no pedal quando ele é polifônico. Então, a música de órgão, ela é muito maior do que 4 vozes. Pois. Mas, professora, perante aquilo que me está a dizer, o que me dá a entender, e que isso já me deu a perceber, é que a congregação se fecha e não permite que outras pessoas até venham colaborar, que é o caso da professora, que colaborem, ratifiquem, até entrem num consenso de assim, olha, realmente é isto. Eu acredito que é isso. Esse fechamento que ela faz não permite que os próprios CCBianos, que têm conhecimento, saibam o que está sendo feito. Sim, e depois vão naquele erro constantemente e desconhecem que estão, aliás, a fazer as coisas erradas. Mas tanto seja na música como noutras áreas. Mas nós estamos aqui a falar na música. Mas, professora, qual foi a recepção da parte musical em relação a este trabalho que a professora está a fazer em relação ao Inário? Porque aqui convém nós dizermos, o trabalho da professora não é só retificar o posicionamento ou das notas ou até do baixo ou do contralto ou do tenor, ou seja, do que for, da voz que for. A professora está a fazer aqui um trabalho que é de estudo, de saber a origem do hino, a origem da letra, da música, de tudo isso, e até mesmo se houve modificação ou não. Portanto, está aqui um trabalho extraordinário e que seria realmente de se aproveitar, de louvar, de parabenizar a professora e dizer assim, professora, muito obrigado, nós não temos mais que lhe fazer nem como agradecer por este trabalho, nós vamos utilizar isto,
vai ficar aqui nos nossos cofres e isto vai ficar para que seja passado, transmitido às organistas por parte das examinadoras. Então, Laurinda, isso por parte da CCB, de quem eu lido com as pessoas, os encarregados, os chefes da música, que eu lido, e para quem vai esse trabalho quando fica pronto, que eu ofereço, eu tenho tido palmas, eu tenho tido muito parabéns, muito obrigado. Agora, isso, como é fechado, o grupo é fechado, o que acontece? Quando chega numa outra região, a outra região não sabe, pensa que eu estou... por que ela está se metendo no nosso cenário? Entendeu? Eu recebo pessoas que dizem assim, professora, por que você só toca os nossos hinos na rede social? Na sua igreja não tem hino? Sem entender que são vocês que estão usando os hinos que foi feito pela presbiteriana. Pois. É que a música não é da autoria da congregação. A congregação até pode ter algum hino que seja. Olha, o 260 é da congregação. E me parece que o 45 também. O resto é tudo herdado. E aqueles que não têm nome, que as pessoas pensam que foram irmãos da CCB que escreveram, não! Vem do inário italiano. Então, foram herdados, o que não tira de jeito nenhum o valor dos hinos. Sim. O que a congregação tem de individual, só deles, foram as letras, que foram todas retiradas dos hinos originais, tiraram, apagaram e fizeram outras. Agora, junto com o apagar da letra original, eles também tiraram do inário o nome de quem era original na letra, que tinha que ficar. Por lei, tinha que ficar. Então, de cada hino, nós temos um autor original e um compositor. Autor é sempre letra, compositor é sempre música. Então, todo hino tinha que constar o nome de quem fez a letra original e de quem fez a música original. Aí, embaixo deve vir versão CCB. Aí, o nome da versão CCB. Esse é o correto. Então, sem ter o nome do autor, a pesquisa fica quase que impossível. Você pode procurar, você não encontra com o nome só de quem fez a música. Porque os compositores são 2 registrados. 2. Entendeu? Sim, então, sim. Isso deixou a minha pesquisa extremamente difícil. Sim. A professora já na outra live tinha vindo a informar de que só a retificação do hino, isto é, da composição, da forma de estar, levava 3 horas. Fora a pesquisa que se faz. Fora a pesquisa que se faz. E isto, para quem diz assim, este inário está muito caro. Ou se não fala assim, ela está enchendo o bolso de dinheiro. Pois, só que as pessoas se esquecem que eu quero aqui referir que eu não estou aqui nem a defender nem um lado, nem a acusar o outro. Mas é a realidade. Quando se encomenda um livro, uma edição, e que são milhares de livros, fica por um valor mais económico. Mas quando são, por exemplo, 10... Exatamente, é o que eu faço. Eu não tenho condições financeiras de mandar fazer 1000 hinos desse aí. 1000 inários desse. Se eu fizesse, provavelmente ele ia cair para menos da metade do preço. Eu pago por cada um na gráfica. O preço da gráfica é R$143. Aí eu tenho que pagar R$17 para entregarem na minha casa. Então já ficou em 160. Eu vendo por 200. Aí, o que eu ganho em cada hino? O correio fica em 27, aqui interno, no Brasil. Então, quanto eu ganho em cada inário?
Agora, eu não faço para encher o dinheiro. Eu estava hoje tomando banho para me arrumar para vir aqui para a sua entrevista. Então, eu estava lá tomando banho, água quentinha caindo, e eu pensando assim, como eu sou feliz. Não sou rica, não guardei dinheiro, ganhei muito, e do jeito que eu ganhei, eu dei. Do jeito que eu ganhei, meus pais tiveram que se apertar muito para me